Irmãos, minhas irmãs, saudações no nome de Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o seguinte tema: uma tonelada de fé sem a graça é inútil. Meus irmãos, em Josué capítulo de número 2, versículos 9 e 10, nós encontramos a história de Raabe. Raabe, diz a Bíblia, ela morava sobre as muralhas da cidade de Jericó. E Raabe se encontrava numa situação inevitável: a destruição de Jericó e do seu povo. A Bíblia diz que 2 espias foram enviados à cidade de Jericó para averiguar, para checar, para obter informações a respeito da cidade, porque a cidade tinha muralhas altas e densas. Esses espias, diz a Bíblia, eles encontraram abrigo por parte de Raabe. Raabe os abrigou, os recebeu em sua casa. E quando eles se adentraram na casa de Raabe, diz a Bíblia que Raabe olhou para aqueles espias e disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Irmãos, Raabe não tinha dúvida alguma de que o Senhor Deus havia dado aquela terra de Jericó ao povo de Israel. E a pergunta é: por que isto? Por que Raabe tinha essa convicção? O versículo 10 de Josué, capítulo 2, responde: porque a própria Raabe continua dizendo aos espias assim: temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíreis do Egito. Ora, meus irmãos, as notícias que chegavam a Jericó eram notícias das proezas, das maravilhas, da operação do poder de Deus a favor do povo de Israel. O povo de Jericó sabia sim dos milagres que Deus havia efetuado em favor do povo de Israel. O povo de Jericó sabia do milagre da abertura do Mar Vermelho. O povo de Jericó sabia que Deus havia alimentado o povo de Israel no deserto com maná do céu. O povo de Jericó sabia sim que Deus havia guiado o povo de Israel à noite pela coluna de fogo e de dia pela nuvem densa e grande. Sabia também, a notícia chegava lá das proezas em Jericó, chegavam lá, e o Jericó sabia, o povo sabia, Raabe sabia, de que Moisés havia falado a uma rocha e da rocha saiu água para o povo beber. Portanto, as maravilhas, os milagres, o poder de Deus efetuado a favor do povo de Israel chegava em Jericó. Mas, meus irmãos, as notícias de maravilhas chegavam lá, mas havia uma diferença entre Raabe e o povo. A diferença entre Raabe e o povo de Jericó era que Raabe considerou atentamente o que ela ouvia falar dos feitos e das proezas de Deus. Raabe ouvia a respeito das notícias do poder e das proezas de Deus, e ela entronizou isso no seu coração. Ela guardou isso no seu coração. E aí, meus irmãos, está a diferença. Por isso que, ainda falando com os espias, ela disse assim para os espias, do versículo 11: o Senhor vosso Deus é Deus em cima do céu e embaixo da terra. Isso é uma declaração de fé, sem dúvida. Tudo que Raabe ouvia dos feitos, das maravilhas, das proezas de Deus a favor do povo de Israel, isso lhe foi proveitoso, porque foi acompanhado pela fé. Ela entronizou no seu íntimo, guardou no seu coração essas notícias maravilhosas. Meu amado irmão e minha irmã, escute bem: fé não é religiosidade. A religiosidade, ela é superficial. A fé, ela é real.
A religiosidade é uma questão de hábitos. A fé é uma questão de compromisso. Fé é render-se a Deus. Fé é incorporar, como Rabi fez, é internalizar no seu coração os feitos, a obra, as realizações que Deus faz e que Deus fez registrado na sua palavra. A fé, meus amados irmãos, é mais do que esperar a proteção de Deus. Fé é mais do que cumprir ritos para ver se a vida melhora. Fé é buscar a vontade de Deus e adequar-se e ajustar-se a essa vontade. O Evangelho, lamentavelmente, hoje tem sido mostrado como chá de erva doce para as pessoas se sentirem bem. Irmãos, Jesus, escute bem, não pregou um refresco com pedrinhas de gelo. Ele convocou, ele fez um chamado. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. A fé bíblica, a fé autêntica, a fé verdadeira, ela compreende que a nossa vida é para glorificar a Deus. A fé autêntica, a fé verdadeira, a fé bíblica, ela entende que nós nos realizamos para fazermos a vontade de Deus, honrando e promovendo o seu reino aqui na terra. Na religiosidade é diferente. O eu tenta dominar Deus e tenta tirar proveito, vantagem de Deus. Na fé é diferente. Na fé, a alegria está em servir a Deus. O Evangelho hoje tem sido pautado pela meritocracia, como se nós fôssemos alguma coisa. Precisamos entender, meus irmãos, que nós não temos méritos. Nós somos pecadores, imperfeitos e altamente falíveis. É a graça de Deus que nos mantém de pé. A maior lição da vida de Raabe não é Raabe, é a graça de Deus que alcançou Raabe. A fé aceita a graça, mas sem a graça, a fé não vale. A fé é completamente inútil. A pessoa pode ter 1 tonelada de fé. Sem a graça, essa tonelada é inútil. Escute uma coisa, meu amado irmão e minha irmã. O agir de Deus está no início de tudo. O homem não pode receber absolutamente nada se não vir do céu, se do céu não for lhe dado. A fé não pode ser super enfatizada em detrimento da graça. Não pode. Porque quando a fé é super enfatizada em detrimento da graça, aí nasce, estabelece-se, origina-se o antropocentrismo. Ou seja, o homem passa a brilhar mais do que o próprio Deus. Hoje nós temos a igreja do poder de Deus, a igreja dos sinais e maravilhas, a igreja dos homens e mulheres da fé poderosa. Eu nunca vi alguém adotar o título a igreja dos pecadores miseráveis, salvos pela graça de Deus. Nunca vi isso. Eu vejo é o culto da fé imbatível, o culto das causas impossíveis, o culto da fé que derruba o gigante, o culto da fé que derruba muralhas. Os títulos, escute bem, eles adotam, esses títulos adotados, eles alardeiam o poder do homem, e não a misericórdia de Deus. Precisamos, meus irmãos, resgatar o lugar de Deus na teologia. Precisamos resgatar o lugar de Deus na vida cristã. Temos que fazer isso. A origem de tudo na vida cristã está em Deus. A consecução da vida cristã está em Deus. Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Deus que opera em vós tanto o querer como o realizar. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o soberano dos reis da terra. Não podemos calcar a espiritualidade no mérito próprio. Não podemos calcar a espiritualidade fora do alicerce seguro da graça. Não podemos. Meus irmãos amados, minhas irmãs amadas,
O conceito de fé, lamentavelmente hoje, está centralizado nas pessoas. Existem pessoas hoje que se orgulham por ter fé, como se isto a tornasse uma manipuladora de Deus, como se isso lhe desse um cartão de crédito espiritual que os outros não têm. Escute, você que está me ouvindo, rapaz, moça, senhor e senhora, escute bem. Você que dirige igreja, pastor, não se ponha como sujeito. O sujeito é Deus. Só existe fé porque existe graça. Hebreus 11:30, a Bíblia diz: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, e pela fé Raabe não foi destruída. A graça alcançou Raabe. As proezas de Deus alcançaram o coração de Raabe, e a fé foi gerada, e ela não sucumbiu. A muralha caiu, se espedaçou toda, e a casa dela ficou lá. Nenhuma telha se soltou, nenhuma rachadura nas paredes, nenhuma porta se soltou. Deus estava com ela. Fé e graça, graça e fé. Que Deus lhe abençoe nesta hora, rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Amém. E louvado seja o nome que está acima de todo nome. Jesus, o Filho do Deus vivo. Amém.